Oi, gente, bem-vindo à minha terra. Hoje a gente tem várias novidades aqui pelo jardim. Foi uma semana muito boa, porque muitas nativas estão florescendo, então a gente está encontrando elas mais fácil. E outras coisinhas que chegaram de paraquedas aqui no jardim. Uma delas, que se vocês já estão no grupo da minha terra de vendas, vocês já viram que seria as Watsonias borbônicas brancas. Que eu já tinha uma no jardim, mas ia demorar muito tempo para elas se reproduzirem. Tava passando lá em Salvador, encontrei uma senhora chamada Dalva e eu pedi se ela podia me dar um bulbinho e no final ela me deu uma moita inteira de Watsonias. Fiquei muito, muito feliz. Então hoje a gente vai fazer o plantio de algumas delas. A Watsonia borbônica é um tipo de bulbo que vai estar dormente durante o verão. Na verdade, ela vai florescer no verão e depois ela vai entrar em dormência, tá? E as temperaturas um pouco mais baixas vão começar, então, a quebrar a dormência dela. Esse ano a gente teve umas ondas de frio, agora chegando em fevereiro, então elas já começaram o desenvolvimento. Então não é como outros tipos de bulbo que a gente pode deixar na geladeira e evitar que ele rompa a dormência. Esse daqui, se a gente colocar na geladeira, aí sim que ele vai quebrar a dormência, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? As Watsonias, elas são bem parecidas com os gladiolos, só que elas são bem maiores. Elas formam moitas muito mais densas e a espiga é muito mais grande, as flores mais separadas uma das outras e se destaca mais, tá? E duram mais tempo também que o gladiolo. O gladiolo vai vir primeiro na temporada e depois vai vir as Watsonias. E isso daqui é algo que eu queria mostrar para vocês. Se a gente tem Watsonias por muito tempo e a gente não mexe nelas, é isso que vai acontecer, tá? Daqui é um clump, uma moita de Watsonias. E a gente vai vendo então que aqui a gente tem o bulbo principal, que é um dos maiores, tá? E ela vai começar a se desenvolver tanto para os lados, novos bulbos, bem como para cima. Então, digamos que a gente está com esse bulbo plantado a 15 centímetros dentro do solo, na próxima geração ele vai estar um pouquinho mais superficial e um pouquinho mais superficial. E dessa forma, como é uma planta muito grande, depois que ela cresce, ela começa a tombar, tá? Então, se nós não fazemos a divisão, ela vai começar a tombar muito mais fácil. Então é bom, algumas vezes, depois de 3 anos de plantado, a gente começar a dividir ela para que isso não aconteça. E dividir é muito fácil. A gente só vem, ó, elas vão saindo, tá? Algumas às vezes estão um pouquinho mais grudadas. Mas olha só, olha o tamanho desse bulbo. Aqui tem outro. Aqui, esse daqui eu danifiquei um pouco quando eu tirei com a enxada, tá? Mas igual ele vai brotar, porque aqui a gente vê que ele tá bem desenvolvido. E o cormo, né, de Watsonia, ele é bem rígido, então ele não tende a apodrecer tão fácil. Então aqui a gente tem novas plantas. Eu vou pegar esses que já se desenvolveram mais, tá? E vou levar lá para onde a gente vai plantar eles, tá? Vou pegar mais alguns aqui. Tá? Eu já preparei um lugar para essas Watsonias no meu jardim, que seria naquele espaço que eu tô colocando mais plantas entre tons meio azuis e muito branco, tá? Lá no meio do meu pomar, e a gente vai fazer o plantio, só para vocês verem mais ou menos como eu faço. Demorei pra caramba ontem fazendo aqueles buracos, porque aquela zona é uma das piores em condições do solo, tá? Então, eu não gravei essa parte, vocês já viram um pouquinho como é o processo quando eu plantei a Deutzia, a Caryopteris e o capim pisca-pisca. Essa era do lado, um pouquinho pior a região, porque ali tem uma parte de pedra no meio, né, bem rasa que tinha que tirar. Mas é isso, vamos lá ver. Antes eu vou mostrar umas coisinhas aqui no jardim, tá? Bom, vamos cruzar aqui pro lado de trás da minha casa. Minha casa tá um caos, porque eu tô bem apressada nos últimos dias, com muita coisa para fazer, mas vamos lá. E na frente da minha casa tá pior ainda. Vou deixar o tripé e as Watsonias aqui. E vou mostrar uma coisa. Bem, aqui é um dos lugares, aqui nessa porta é um dos lugares mais frescos da minha casa. Então, quando eu tenho que processar as sementes, muitas vezes eu faço aqui,
ou eu faço na mesa da minha cozinha e depois eu varro todo o conteúdo aqui para fora. E agora a gente já pode ver que a gente está entrando numa nova época do ano, tá? Já está chegando o outono. Já se sente um pouquinho como outono aqui. E as sementes sabem. E olha só o chão. Então eu tiro todo o material e varro aqui para frente. E é assim que tá aparecendo o meu chão aqui na frente. Tem muita sujeira também, né? Não reparem. Mas olha só. Todas essas daqui pequenininhas, olha. Tudo isso daqui são Coreopsis tinctorias que estão germinando. Olha só quanta, gente. A semente da Coreopsis é muito, muito boa. Aqui a gente tem também uma plantinha de calêndula, eu acho que é. Aqui a gente tem um melão de neve crescendo também. Vamos ver mais. Assim vocês já começam a conhecer um pouquinho também as plantas que tem por aí, tá? Isso daqui é uma hipomeia, tá? Essa não é das sementes. Vamos ver o que mais tem germinando aqui. Essas daqui são linhaças. Aqui a gente tem uma Titônia rotundifolia. Aqui a gente tem um feijão dimetro. Aqui a gente tem uma nicotiana. Aqui é um tomate, provavelmente o Black Beauty, porque ele tem um pouco de roxo a mais no talo, tá? Então a gente vê que ele é um pouquinho diferenciado. Esse daqui eu não sei, talvez é um trigo. Mas tem muita coisa aqui. Olha aqui, gente, essa daqui eu tenho que resgatar. Essa daqui é uma tritônia, tritônia aqui que eu tô falando, uma bardana. Tá? Então é a primeira bardana que eu vou ter no meu jardim. Eu já tinha semente que eu tinha pego de outros jardins. Então, depois de um tempo, no início a gente acha muito complicado. Aqui é uma mil em rama, ó, gente. No início a gente acha muito complicado saber o que é o que no nosso jardim, né? Mas com o tempo a gente vai pegando um pouquinho essa diferenciação de sementes, tá? Aqui também, olha só, gente. Olha que linda que tá essa verbena bonariensis, tá? Nasceu aqui. Aqui a gente tem uma couve chinesa também se desenvolvendo. Então a água vai levando as sementes e vai brotando várias coisas. Então o teste de germinação delas tá ótimo. Eu quase não preciso fazer o teste de germinação porque eu vejo que vai nascendo aqui na frente da minha casa, porque eu vou tocando tudo para fora, né? E isso que tá caindo aqui na frente são as sementes que eu já eliminei, tá? Então, no processo de secagem, depois triagem, as sementes mais leves são descartadas, tá? Então, tudo isso são sementes que foram pro descarte, então nem eram na melhor qualidade que tinha. Então, muito legal, né? Eu vou ter que buscar a pá para ir plantar aquelas watsonias lá e eu já vou mostrar mais umas coisas que apareceram novas no meu jardim, tá? Beija-flor. Então, vamos voltar lá na mesa de cultivo para mostrar para vocês algumas coisas. Olha só, gente, mais uma florzinha de pavônia hoje. Eu amo as pavônias, olha ali, ó, parece um abutilon abertinho, né? Aqui, olha, vai sair um monte. Ó, vai sair um monte de florzinhas novas. Aqui a gente tem uma Thunbergia erecta que também começou a florescer, lindona. Tinha umas hipomeias lá do outro lado também, hipomeia erecta. Mas vamos ver aqui. Então, eu sou nova, digamos, no Brasil, tá? Porque eu passei muito tempo fora do Brasil. Então, eu não reconheço 100% as plantas nativas ainda. Eu tô aprendendo. E eu cometi um erro, porque eu sempre estava buscando Eryngium sanguisorbea, que é uma planta nativa, muito linda, que dá uns pomponzinhos roxos na ponta. É uma planta demais. E esses dias eu estava andando de carro e encontrei uma moita gigante do que eu achava que era uma Eryngium sanguisorbea. Mas, na verdade, era uma Eryngium pandanifolium, tá? Então, é um Eryngium de muito maior tamanho e ele não dá umas poucas bolinhas em cima. Ele dá um montão, é uma planta linda, linda, linda. E aqui estão as plantinhas dela. Eu tô fazendo alguns testes, cortei umas para ver se ia funcionar, não sei se vai ir tão bem, mas aqui então está as plantas de pandanifolium, tá?
É uma planta muito legal para jardins naturalistas, vai trazer muitos insetos beneficiosos e é uma planta muito resistente. E aí depois chegou aqui no meu jardim outra que eu estava chamando de uma sanguessorba mini, que dá essas bolinhas, olha só, ela tá cheia de pólen agora, vamos ver se vai focar. Ela tem um roxo mais intenso ainda, aí, e por dentro ela tem um pouco de azul, tá? E aí eu pensei, então essa é a sanguessorba, talvez. E aí eu fui olhar, essa é a Eryngium ciliatum, tá? Porque ela tem esses pelinhos aí nas folhas, tá? Então, ainda não tenho a sanguessorba, agora eu tenho a ciliatum, que tá aqui, e a pandanifolium, tá? A ciliatum vai ser a versão mini delas e essa daqui vai ser a versão gigante. Outra coisa que estava germinando no jardim, eu peguei algumas mudas, foram as cyanoglossums, planta que eu amo também. Também estava fazendo muda de peixinho, que é super ornamental, dá uma flor muito bonita, Stachys bizantina. Meu Deus, entrou muita coisa nova essa semana. Tô fazendo as mudas de arnica, de Pluquia sagittalis, estou fazendo muda de campsins, aquela trepadora de flor vermelha que está na frente da minha casa. Estou fazendo mudas de brinco de princesa do nativo, ainda tenho vários tipos de sálvia que vieram de fora. Estou tentando dar conta, mas é muito, muito trabalho que tem por esses dias. E tem essa outra eríngio aqui embaixo, que dá essas bolinhas branquinhas também. É um amor, né, gente? E aqui a outra nativa, né? Que seria a Vernônia. Essa daqui são mini e já tem flor. Olha só que lindinho, né? Mas vamos lá pro lado. Cadê a minha pazinha? Minha pá não tá aqui, gente. Sei lá onde é que foi parar. Tem que ir buscando, procurando ela, né? Meu jardim é sempre assim. Tem essa outra aqui também que eu ainda não descobri qual é o nome dela. Mas tá assim parecendo até uma sálvia, né? A folha é muito parecida com sálvia. E a flor dela é super peludinha. Muito linda. Um vermelho muito intenso, muito sangue. Uma hora eu descubro o que que é. Aí eu passo pra vocês. Vamos dar uma volta por aqui. Para que vocês vejam um pouquinho do jardim. Olha só a cabeça das cristas de galo, gente. Sabia que dá para comer também? Fazer empanado, dizem que fica parecido com frango. As canas já tem que colher. Vou ver como vou tentar processar elas. Mas já tem bastante que dá para comer. Comer antes que o ratão ou a capivara apareça e coma ela, né? Olha só, gente, é uma rã manteiga que vive aqui, ela tá ficando mais acostumada comigo, ó. Então agora eu posso vir, justo hoje, ó. Ela já aceita carinho, ó. Vai dizer, né? A gente nunca tenta dar emoção pra eles antes. Quando eu colocava a mão na água, ela sempre fugia. E agora ela já aceita carinho. Querida. Cadê a minha pá? Não, vou plantar com a pá grande mesmo. Essas flores são lindas também. Vocês conheciam essa daqui, ó? Essa é a Cleome, não é uma planta muito divulgada no Brasil, mas é uma planta muito, muito linda. Tô esperando, ela já tá dando as sementes dela aqui. Ano que vem eu espero ter muito mais delas. Eu acho uma flor muito, muito linda, muito ornamental, dá um movimento muito legal no jardim. Olha a quantidade de frutos sabiá que vai ter aqui. Os passarinhos estão a mil nela. E por cima dela tá a nossa Dioscorea, que é uma planta linda também. Olha só, ela tá dando flor agora, ó. Olha aqui quanta flor.
Tô começando a fazer também umas mudas de aster, dessas daqui. E a minha pá não está aqui, então vamos com a pá grande mesmo fazer o nosso trabalho. Olha o girassol. Bem, já estava aqui onde eu vou plantar, mas queria mostrar algumas coisas. Essas são as dálias que eu já tinha passado para vocês. Se lembram que eu tinha vendido as dálias? Olha só, agora elas estão começando a ficar mais altas. Eu não trouxe minha tesoura, façam isso com a tesoura. Mas querem saber alguma coisa boa para que as dálias de vocês não fiquem tombando tanto e não fiquem muito pernudas? Vocês vão vir aqui, ó, vão descer quase até a metade da planta, ó, aqui tá o topo. Vão descer e aqui eu nem vou conseguir cortar com a mão, eu acho. Depois eu vou ter que vir e tirar ela bonitinha, tá? Mas vocês vão vir e vão cortar ela pelo meio. Isso vai incentivar que essas gemas quebrem a dormência, já quebraram, né? E ela vai ficar mais arbustiva e não vai ficar tão um pau reto pra cima, tá? Essas daqui a gente também pode vir e quebrar, tá? Então, vamos tirar tudo isso. Vai parecer drástico, mas dessa forma a gente vai garantizar que essa planta fique num formato bom, tá? E eu tinha comprado por internet uns lírios de dia, uns himenocallis. Foi uma decepção, gente. Era para ser um kit com 9 variedades, tá saindo tudo igual. Aquela mais comunzinha, laranja com um pouquinho de folha escura, tá saindo tudo igual, gente. Comprar no Mercado Livre, olha, é quase sempre uma decepção, tá? Tem muita coisa no Mercado Livre que dizem que é uma coisa e na verdade é outra. Então, aqui eu acho que foi a última vez que eu comprei, tá? Não vale muito a pena. Comprando de gente conhecida. E aqui é uma coisinha também que eu queria mostrar para vocês, que é a segunda geração esse ano já, que seria o trigo sarraceno. Esse cultivo ele se dá bem, tanto no verão, no inverno, se vocês não têm geada muito forte, tá? Ele dá muita folha. Olha só as abelhinhas nativas trabalhando nele, ó. Vê ali? Minha câmera nunca foca, né? Mas tem abelhinha trabalhando. Olha aqui as abelhas de mel também. É um cultivo muito, muito legal. Tem sírfido trabalhando. Olha ali. Não foca, né, gente? Mas é uma planta muito legal, tá disponível no catálogo também. Eu não viveria sem o trigo sarraceno. Linda, né? É muita flor. E aqui nasceu uns pepinos de novo, sozinhos. Vamos ver se vai produzir. Mas vamos lá agora, aonde nos interessa. É muita coisa que tô tendo que fazer essa semana. Eu não tô dando muita conta, gente. Mas faz parte, né? Que é trabalho bom, né? Ontem eu tava tremendo as pernas de noite. Mas vamos pra cá agora. Ó, já vou mostrar, que depois eu vou colocar no tripé ali. É assim esse solo, ó. É muita pedra, eu tirei muita pedra. E às vezes nem é pedra. É uma argila tão dura que parece pedra. Mas a gente consegue quebrar, ó. É um solo muito pobre, muito ruim. Eu já calei, tá? Então coloquei calcário, que vai começar a fazer efeito quando caem as próximas chuvas. E ele ajuda a quebrar essas semi-pedras de argila, tá? Então esse solo vai começar a melhorar. A Watsonia, como é uma planta muito resistente, ela vai aguentar esse tipo de solo e no próximo ano ela já vai estar melhor por causa da calagem, tá? Aqui eu já tinha plantado aquela outra nativa, que é tipo uma plúquia, tá? Que eu me apaixonei. Aqui atrás eu plantei uma Campuloclino macrocephalum, que dá aqueles pomponzinhos rosas. Aí aqui atrás eu plantei duas Eryngium pandanifolium, que vai ficar gigante. Eu acho que até que eu plantei um pouquinho perto demais do vetiver, mas depois eu posso tirar esses vetiver também. Tá indo bem. No início ela fica assim desmaiada, tá? Mas ó, ela já tá começando a brotar aqui na frente, ó, aqui. Então sempre enterrem ela mais ou menos onde tá branco, tá? Dá pra ver que aqui tá mais clarinha, enterrem até aí e o resto ela vai começar a se desenvolver. Depois a gente pode vir fazer uma poda
e tirar essas folhas que estão danificadas, tá? Mas é assim. E agora eu vou plantar mais 2 plantas, tá? Vamos começar pela Watsonia. Acho que até vai ser mais fácil eu plantar com a enxada, já que eu não encontrei a pazinha pequena, né? Mas a pazinha pequena ia ser o melhor. Então, o que a gente vai fazer é plantar ela uns 15 centímetros para cima da terra, tá? Então, mais ou menos essa parte aqui a gente vai enterrar. Então, vou começar a fazer buracos aleatórios, não tem muito o que pensar. Colocar ela no chão, fechar, deixar ela então bem reta para cima, apertar com um pouco o pé e era isso, gente. Agora é só ir repetindo o processo. Feito? Aí foram 3, 6, 9, 12, 15, 7, 18, 19, 20, 21 bulbos, gente. Já dá um bom espaço. O certo é a gente deixar eles uns 30 centímetros de distância, porque eles vão começar a encorpar, tá? E 15 centímetros de profundidade. Perdi o fôlego. E vocês podem ver que ficou um espacinho aqui sem nada. Mas sem nada ele não vai ficar. Vai lá buscar a plantinha que eu quero. Sementes dela voando para tudo que é lado. Então, gente, essa daqui, ela tá bem surrada, tá? Mas é uma vernantura, tá? É uma planta muito linda, nativa, dá umas flores de coloração roxa e incríveis, incríveis. Ela fica bem alta, tá? Mas é uma planta leve. Ela também é chamada de alecrim do campo, um deles, né? Porque a gente já sabe que tem os bácaris, a campo-vassoura cruciada também é chamada de alecrim do campo, tem muitas. Mas essa é a mais parecida porque ela tem umas folhas bem fininhas mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas é umas folhas bem fininhas que parece alecrim. E as florzinhas roxinhas. E essa daqui vai fazer companhia para o Watsonia, tá? Do lado aqui eu tenho um araçá e do lado aqui eu tenho um cambuci. Esse cambuci eu não sei se ele vai aguentar porque cada ano ele morre muito com a geada, tá? O araçá eu vou deixar ele alto mais para os bichos poderem comer, tá? Então elas não vão competir. Agora no primeiro ano elas vão estar mais ou menos no mesmo nível. Vai se ver um pouquinho estranho, mas nos próximos ela já vai estar mais bonita, tá? Então às vezes a gente tem que pensar um pouquinho em como as coisas vão ficar a futuro, né? Que vai ser o permanente. A vernantura é muito parecida, digamos, com a vernonia e também com a campuloclinum, tá? São plantas nativas que gostam de locais secos. Elas não se importam muito, são muito boas para fauna nativa, tá? Fauna, falando mais em polinizadores, tá? As aves também vão se alimentar das sementes no final da temporada. Ela também tem xilopódios, que seriam então raízes adaptadas para conseguir manter água nesses meses mais secos de verão. E ela vai produzir flores nessa época agora, terminando o verão, tá? Então é muito boa porque ela faz essa transição. Ela tá bem surrada, mas eu tô segura que ela vai pegar, tá? É uma planta muito fácil, muito resistente. Eu pretendo algum dia transicionar toda essa área aqui que eu não tô cultivando porque é um solo muito ruim para flores, tá? Então eu vou fazendo aos poucos, cuidando, tirando as plantas daninhas que crescem no meio. E assim é muito mais fácil porque não preciso ficar roçando todo o tempo e vai ser esteticamente bonito, tá?
Vamos tirar ela aqui do pote. Tem que levantar. Certo era ter uma faquinha para cortar a garrafa. E aqui a gente pode ver, ó, que ela tem muita raiz mais grossinha, tá? Porque é uma planta, então, que vai estar adaptada a esses solos pobres. Ela busca nutriente lá embaixo. Olha só as raízes, tá? Vou colocar ela aqui. Ficou muito fundo. Sempre plantem a ras, tá? Nunca enterrem o talo. Aqui. Feito. E o certo depois era cobrir essa área, obviamente regar também, a gente não vai ter chuvas nos próximos dias. Então vou ter que regar essas plantas, mas elas vão sobreviver. E como o solo aqui tá bem feito, não tem nenhuma competição para elas, essas sementes vão ir caindo no solo aqui e provavelmente no próximo ano eu já vou ter mais plantinhas dela. Cara, é uma planta muito legal, tá? Vernantura. Então, vou ir lá buscar água para regar elas agora. Mas é muito importante que a gente comece a valorizar essas espécies que nascem sozinhas nos nossos campos. Vão, igual eu já falei semana que vem, mas eu acho que é bom repetir isso. Vão caminhar e olhar os ambientes naturais e ver todas as coisas que a gente pode usar a nosso favor no nosso jardim, tá? Tem muita coisa legal, tá? E o que eu quero fazer nas próximas semanas também é começar a buscar mais gramíneas nativas, tá? Porque a gente tem várias. Onde é que eu vi aqui? Essa daqui é uma, ela dá bastante por aqui e eu acho ela bem bonitinha também, tá? Eu trouxe ela uns 3 anos atrás, algumas a planta não resistiu, mas as sementes caíram e agora eu tenho várias delas pelo meu jardim. Eu acho bonita. Então a gente tem opções que não precisam ser plantas exóticas. Mas não digo também para não usar as exóticas, tá? Misturem, tá? Quanto mais flor, melhor, tá? Só não utilizem plantas invasivas, porque isso sim não vai ser positivo para o nosso jardim. Não me canso, olha só. A gente tem esse rosa bebê, coisa mais linda dos cosmos, tá? Que são mais industriais, digamos assim, né? Mas olha só uma opção nativa para ter o mesmo tom de rosa. Olha como tá a caliandra, gente. E o cheirinho dela, né? Cheirinho que o cosmos não tem. Nativíssima, a caliandra, brevipes. Deixa eu dar a volta aqui. Então, tem coisas que a gente pode usar que são nossas, tá? Que são brasileiras, uruguaias, argentinas. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, algumas novidades aqui do jardim. Espero que vocês tenham desfrutado e que abra a cabeça de vocês e comecem a usar essas plantas nativas que nem eu. Acho que eu ainda vou plantar essa Campuloclinium, essa daqui, essa outra nativa que tinha mostrado no outro vídeo, na frente do meu jardim. Então era isso, gente. Que vocês tenham um ótimo março e até a próxima. Tchau!